Olá, este é o Pink Talks, um podcast especializado em saúde feminina para aquelas mulheres que querem um pouco mais de autonomia e conhecimento sobre a sua saúde. Eu sou a doutora Rebeca Heinzen, médica ginecologista e mastologista, doutora pela Universidade de São Paulo e professora da Universidade Federal de Santa Catarina. E no episódio de hoje eu vou trazer um tema que está absurdamente atual e que todas as mulheres estão interessadas, muitas vezes causando até um pouquinho de frustração: lipedema e aquela sensação de pernas cansadas. Afinal, quando inchaço, dor, aumento de volume nas pernas é normal? Para essa conversa, eu convidei a doutora Ana Luísa Drissen, médica vascular pelo Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina e especializada em cirurgia endovascular pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, e vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor esse diagnóstico ainda pouco conhecido. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada pelo convite, é um super prazer estar aqui, estou muito feliz. E um tema que é tão importante, tão relevante hoje em dia, e tem muitas dúvidas, né, das mulheres que a gente vê no dia a dia no consultório. Então, Ana, eu percebo isso, assim, que tem algumas doenças que a gente não acaba, pelo menos na minha época, né, já estou há mais de 10 anos formada, não acaba explorando tanto na faculdade, e que à medida que o tempo vai passando e com a internet também acabam viralizando. Afinal, o que é lipedema? Ele é uma doença? Ele existe? Ele é um modismo? Explica um pouquinho pra gente, então. Vou explicar, então. Então, o lipedema, ele é uma doença, é considerado uma doença, né? Muitas pessoas chamam de uma condição. Não é uma novidade, né? Então, na verdade, ele foi descrito em 1940, a primeira vez, exato. Uhum. Mas ele ficou aí, acho que, bastante tempo adormecido. Realmente, assim, eu na própria formação tive pouco contato, sabia dessa condição, mas tive pouco contato, e foi algo que foi crescendo aí nos últimos anos, diria aí nos últimos 5 anos, que teve realmente um boom. Então, ele existe, ele é uma doença aí bem validada, né, e acho que cada vez mais agora está sendo estudada. Então, basicamente, de uma maneira, assim, que eu gosto de resumir, que eu explico muito no dia a dia para as minhas pacientes, né, o lipedema é uma condição, uma doença genética e hormonal, em que a gente tem um aumento, né, do acúmulo de gordura, principalmente nas pernas, né, nos membros inferiores, mas também pode ter nos braços, e é uma gordura dolorosa, então é uma doença inflamatória. E assim, na verdade, a fisiopatologia, né, falar um pouquinho complicado, mas a origem do lipedema, ela tem algumas hipóteses, a gente não tem, assim, uma definição muito bem estabelecida, então a gente tem essa questão hormonal, por isso que eu acho que a nossa conversa vai ser bem rica e bem produtiva hoje, porque eu acho que você deve receber muito também no consultório. Então, ela tem o seu componente hormonal, né, principalmente aí pelo papel do estrogênio, que eu falo para as pacientes que é um hormônio super importante, e que mulher que não tem acúmulo de gordura nas pernas, né? Então, afinal, assim, é algo muito prevalente, né, nós mulheres, acho que pela parte hormonal mesmo, e aí é importante a gente diferenciar, justamente, né, o que é acúmulo de gordura, o que é celulite, o que de fato é lipedema. Então, vamos conversar bastante sobre isso. Tu falou que tem um componente genético, assim como tudo, né, que a gente acaba desenvolvendo. E daí uma seguidora minha fez essa pergunta, se ela já nasce com essa propensão ou se ela pode, ao longo da vida, desenvolver uma propensão a ter. Então, não tem ninguém na família com isso, e daí, porque a gente vê que as famílias, elas têm aquele mesmo perfil, né? Sim. Das pernas mais edemaciadas, aquele acúmulo mais de quadril para baixo, ou se ela pode, por algum motivo, começar a desenvolver, assim, não ter caso na família, não ter nenhuma predisposição hereditária, e daí começar a ter. Pode sim, tá? Então, assim, a parte genética é algo que tem uma propensão, mas não é, assim, completamente determinante. E o mais importante é que, justamente, eu falo para as pacientes que o lipedema, ele não é linear, né? Então, ele não é também necessariamente progressivo, como muitas pessoas hoje em dia falam, que é uma doença crônica progressiva e incurável, né? Apavora o paciente. Então, assim, não é necessariamente progressivo, claro que tende a ter algumas condições que pioram. E ele está muito relacionado com a nossa parte hormonal, né? Então, algumas fases da mulher em que a gente tem justamente, né, flutuações, alterações hormonais, como a puberdade, a gestação, a menopausa, né, eu diria esses 3 principais momentos, a gente pode ter, né, então uma descompensação, ou até aparecer um lipedema que surgir, que não estava. Já não estava no código ali, né? Exato, e ali, geralmente, isso está somado também com, às vezes, alterações do hábito de vida da pessoa, né, então, assim, eu ganhei bastante peso, eu parei de fazer exercício, veio a menopausa, né, ou veio a gestação,
menstruação, daí eu parei, né, tive que cuidar do filho, parei de fazer exercício, ganhei peso, e aí, né, piorou. Mas a gente vê muito, né? Eu tenho 2 grandes amigas que é muito engraçado, que elas falam, meu Deus, descobriram o que eu tenho, porque elas lutaram a vida inteira, assim, elas sempre foram pessoas relativamente magras, sem gordura abdominal, por exemplo, que é uma coisa bem comum, né, em nós mulheres, e tinham aquela perna mais edemaciada, assim, que é uma continuidade, né? Exato. Conta pra nós como que uma pessoa que tem essa suspeição na cabeça dela, como, claro, além de passar no médico vascular, mas o que leva, assim, ao médico fechar um diagnóstico de lipedema? Isso. Então, sabe que tu comentou um ponto que é bem interessante, eu sempre falo para as pacientes, o que eu mais recebo no consultório é pacientes que ouviram na internet, né, e passaram a vida inteira, né, às vezes... Se identificam, exatamente, se identificam com os sintomas. Então, eu acho muito positivo essa questão, assim, de... Eu vejo por 2 lados, né, com duas visões, assim, eu vejo muito positivo essa questão de ter um boom do lipedema, né, e tá muito na mídia, eu acho que também teve celebridades, né, então teve muita, né, tá muito na mídia, muito em alta. Eu vejo como positivo isso que tu me relatou, né, de descobriram o que eu tenho, né, então, assim, conseguir ter um diagnóstico. Porque deve incomodar, né, a pessoa tá vendo ali, faz um monte de atividades, quem não consegue resolver aquilo. Esse é um ponto super importante. Acho que a internet traz essas desmistificações, exato, né? Então traz esse ponto positivo de me identifiquei com os sintomas e vir até a consulta, né, procurar ajuda, né? Então, acho que isso é um ponto essencial, porque até então, eu tenho perna grossa, minha mãe tem perna grossa, minha tia tem perna grossa, e é assim, e a gente convive com a dor, mulher se acostuma, acho que é viver com dor, né? A gente tem que tomar cuidado, até porque a gente é aqui do sul do Brasil e tem uma colonização alemã, né? Elas têm uma perna mais grossa, eu sou de origem alemã, então eu posso falar isso. Eu lembro que quando eu fui a primeira vez pra Bélgica, meu marido falou, parece tuas primas tudo, que é as pernas mais grossas, a canela mais grossa. Mas não é só isso, tu sabes que, inclusive, tem um consenso, né, muito aí bem estabelecido de lipedema, que é alemão, porque mais ou menos a incidência lá é muito maior, então mais ou menos 30%. Olha enquanto só. aqui no Brasil é 10, 12%, na Alemanha 30% das mulheres têm lipedema. Nossa, então a canela grossa que a gente fala, as perninhas grossas, não é à toa, né? Então, de fato, lá tem um aumento mesmo. Olha que interessante. Então me conta, como que a gente firma o diagnóstico pra gente não saber, né? Assim, não é constitucional, ou não é um inchaço, ou não é só gordura mesmo, não é só gordura, né? Não é só celulite. Então, em primeiro ponto, o diagnóstico de lipedema, ele é essencialmente clínico. Eu vou falar um pouquinho depois sobre alguns exames complementares, né? Mas o diagnóstico é essencialmente clínico pelos sintomas que a paciente relata, né? Então, existem algumas situações que são mais características, né? E outras que podem se assemelhar a outras condições. Mas o principal, então, é um acúmulo desproporcional de gordura, né? Principalmente nos membros inferiores. A paciente pode relatar que parece que ela tem 2 corpos, né? Então, ou quando ela perde peso, essa gordura também ela não responde da mesma maneira que em outros locais, né? É uma gordura resistente, é um acúmulo de gordura resistente à academia, resistente à dieta. Então, é uma paciente que às vezes, né, se esforça, perde peso, faz academia, tudo, mas sente que a perna dela não responde da mesma maneira. E outro ponto fundamental para o diagnóstico é a dor, né? Então, a gente tem um aumento de sensibilidade, principalmente ao toque. Então, pode ter também, né, o peso, o cansaço, o inchaço. Na verdade, o inchaço, ele não costuma ser, assim, um ponto fundamental do lipedema, né? Ele pode vir em estágios mais avançados, com um inchaço, um edema linfático associado, mas é aquela sensação que a perna está sempre inchada, aquela perna que marca, tu coloca uma legging, uma meia, fica marcado. Mas um dos pontos principais é esse acúmulo de gordura, ele ser doloroso ao toque. Isso é verdade, né? Eu tenho uma paciente que ela fala que não consegue nem que encoste, assim, no braço dela, que ela já sente dor. Exato. Então, assim, e existe um ponto daí bem questionável. Existe lipedema sem dor. Porque a gente também, por outro lado, tem algumas pacientes que estão num estágio muito inicial, né? Ou que tem toda uma questão de estilo de vida já bem adequado e que tem até um biotipo do lipedema, né? Que é aquela perna, né, mais grossinha, aquela desproporção, né, entre o membro superior e a perna, mas não tem dor, né? Então, assim, aí fica até um questionamento, né? Alguns estudiosos dizem que é só uma lipohipertrofia, né? Um aumento ali realmente da gordura dos membros inferiores, mas a gente pode sim ter um lipedema num estágio inicial, sem dor, mas com algumas outras características. Então, a gente fica esse sinal de alerta para quando a gente tem esse acúmulo de gordura, doloroso, mas está desconfortável, né? Exatamente. Outra situação bastante frequente também, um pouco mais específica nas pacientes
pacientes que têm lipedema são os roxinhos, né? A gente chama de equimoses, né? Então, os roxinhos frequentes. Aquela paciente que vive com a perna roxa, sem saber se bateu. Fala, nossa, Bem comum, né? Nem bati minha perna e tô cheia de roxo na perna. Então, a gente atribui isso à fragilidade capilar, né? Ou seja, aos vasinhos bem fininhos ali, né? Do final da circulação, que são mais frágeis, né? Então, tem todo um componente também, né? Dessa parte da microcirculação associada ao lipedema, em que traz essa fragilidade capilar e que é responsável, né? Também por os roxinhos. Então... E ultrassom adianta pra gente fechar o diagnóstico? Porque é o exame que a gente aprendeu a solicitar primeiro, né? O ultrassom para avaliar a circulação. Exato. Normalmente a gente pede um ultrassom Doppler para avaliar aí a circulação. Perfeito. E isso diz pra gente ou só descarta que não tenha nada vascular? Exato. Então, assim, dos exames complementares, é fundamental realmente solicitar e realizar um exame de ecodoppler venoso, né? Mas que, como você falou, é um exame que é para excluir outras causas, né, de inchaço, dor, peso nas pernas e também avaliar uma condição muito comum em quem tem lipedema, são as varizes, né, insuficiência venosa crônica. Que pode ter os dois, né? Que pode ter os dois. Metade das pacientes, na verdade, com varizes tem lipedema, né? Então, é por isso que o cirurgião vascular acaba, né, jogando um papel tão importante no tratamento e no diagnóstico do lipedema, porque a paciente chega não necessariamente dizendo que tem lipedema, muitas, né, desconfiam, mas chega assim, olha, eu tenho dor, tenho cansaço, tenho peso na perna, tenho inchaço, e muito frequentemente ela vai ter as duas alterações, né? Vai ter as varizes e vai ter o lipedema também. Então, o ecodoppler venoso, ele é para avaliar se tem algum outro motivo para ter uma sobrecarga, ou seja, tem um refluxo na safena, alguma outra alteração no sistema venoso que possa justificar os sintomas. Afinal, os sintomas, eles são muito parecidos também, né? E nesse ponto de vista do cansaço, peso, né? Aquela perna que parece que tá pesada no final do dia, a insuficiência venosa, as varizes também trazem isso. E os sintomas um pouco mais específicos do lipedema, então, que nos direcionam mais para um diagnóstico de lipedema, é o acúmulo de gordura desproporcional, a sensibilidade ao toque, os roxinhos, né? Que entra nesse ponto. Então fica de alerta aí, né? Para quem tem esse desconforto, essa sensação de pernas cansadas, pesadas no final do dia, se tem algum roxo associado, alguma dor mais forte ao toque, inclusive, exatamente, né? O toque, principalmente nos locais onde a pessoa tem um acúmulo de gordura maior, né? Então, assim, naquele, né, pode ter vários tipos, né, do lipedema, né? Então, pode ter aquela paciente que tem mais o acúmulo no quadril, próximo ao joelho, ou em toda a perna, ou mais no tornozelo. E, geralmente, nesses locais ali de gordura acumulado, é mais sensível ao toque. Então, é um dos principais, assim, sintomas, né, em que a gente tem. Como eu falei, não é só, né? Existem outras condições também que são pouco faladas e as pacientes também não correlacionam, mas, na verdade, o lipedema, ele é uma doença também do tecido conjuntivo, né? De ter frouxidão. Então, é frequente até a paciente ter alterações ortopédicas, né? Então, ter o joelho valgo, ter frouxidão ligamentar do joelho, hipermobilidade, por isso que até algumas condições genéticas ali que a gente tem, hipermobilidade da articulação, estão bem associadas ao lipedema. Então, são outros sintomas ali que a gente avalia na consulta, que não são muito comuns, né? Não são muito falados, mas que também fazem parte do diagnóstico. E tem algum exame padrão ouro, assim, igual a gente faz uma mamografia para ver um câncer de mama, por exemplo? Não tem. Então, o diagnóstico de lipedema, ele é essencialmente clínico, baseado nos sinais e sintomas. E hoje em dia existem alguns, né, exames que podem ser solicitados, além do ecodoppler, né, mas que vão avaliar muito mais até a resposta do tratamento. Então, hoje em dia tem se estudado algum tipo de ultrassom do tecido subcutâneo, né, para medir a espessura, avaliar a presença de, por exemplo, nodulações, nódulos, né, fibroses ali naquele tecido de gordura que vão favorecer o diagnóstico do lipedema. Por exemplo, uma ressonância também pode ver ali o tamanho da espessura, nódulos. Daí vai seguir mais para acompanhar esses parâmetros. E mesmo assim é algo ainda em estudo, assim, algo questionável, não é algo que está bem estabelecido, por exemplo, em nenhum consenso, assim, sabe? Mas é super importante, além do exame laboratorial, né? Acho que uma parte que é bem esquecida às vezes, né? Então, a gente tem associação, né, com alterações metabólicas, né? Além claro, da obesidade, do sobrepeso, que a gente tem uma forte associação, mas também alterações na tireoide, né? Deficiência de vitamina D, por
exemplo, tudo isso faz parte, não do diagnóstico em si, né? Mas desse estado inflamatório, Mas, né? exatamente, do estado inflamatório e do tratamento, né? Principalmente. Então, acaba fazendo parte ali da avaliação inicial, né? Mas mais até do ponto de vista de tratamento. Eu ia te fazer uma pergunta, mas eu vou pegar esse gancho que acabamos entrando das vitaminas e das provas inflamatórias, porque daí, quando eu abri a caixinha de pergunta, 2 nutricionistas vieram perguntar e pediram para eu falar, porque e 2 nutricionistas, assim, que eu conheço o trabalho, e falaram, fala da dietas, porque tá muita besteira. Tem muita coisa. Existe alguma coisa que a pessoa precise, né, parar de comer, essas dietas, eu não gosto dessas dietas anti-inflamatórias, esses nomes, porque Sim. na verdade a dieta anti-inflamatória é, vamos tirar gordura saturada, excesso de Básico, doce, né? bebida alcoólica, né? Ok, Exato. todo mundo deve comer assim, Sim. mas existe alguma dieta específica? Então quem tem lipedema tem que evitar carne vermelha, por exemplo. Não, né? Então, assim, eu acho que, como tudo, essa parte nutricional é um pilar fundamental no tratamento de lipedema e acho que é um dos que mais também tem esses achismos, né? E terrorismo. Então, eu sou muito desse mesmo discurso que tu falou, né? Existem 2 dietas que têm alguns trabalhos que, né, mostraram evidências iniciais que podem ser benéficas em pacientes com lipedema, que seria a dieta do Mediterrâneo e dieta low carb, né? Dieta cetogênica, né? Uma dieta rica em proteína e gordura e baixo, ou na verdade, sem carboidrato. Mas, o que é? O que eu falo para as pacientes todos os dias, né? Uma dieta anti-inflamatória é isso. Uma dieta, principalmente, a gente evitando ao máximo o que inflama. Alimento industrializado, né? Corante, conservante, alimento, né? Bebida alcoólica. Bebida alcoólica, exatamente. Claro que o açúcar refinado em excesso, a farinha branca em excesso, ele vai ter um papel, principalmente até na questão do peso, né? E pode ter um papel na inflamação. Mas eu acho que não tem que ter esse terrorismo, assim, né? Com glúten, com carne, toda hora Isso, fala com alguma leite, coisa. glúten, né? Porque fica uma coisa muito restritiva essas dietas. Cada pessoa, às vezes, pode ter junto uma intolerância, né? Então, o ponto central, eu acho que é uma atenção bem individualizada. Mas começar pelo básico bem feito, né? Eu até começo a inventar, cúrcuma, não sei o quê. Claro, tem algumas coisas que não vai fazer mal, né? Sim. Mas, assim, vamos começar pelo básico, né? Que é uma dieta, né, rica em proteína, né? Proteína de qualidade, gordura boa, fruta, verdura, legume, grãos. Porque as pacientes hoje em dia, elas já vêm, né, com tudo já, e vai ficar cada vez mais comum, Sim. com tudo que já leu e já pode, e o que eu vejo são esses modismos nutricionais, a gente já teve um podcast, para quem quiser ver, com a doutora Cristina Schreider, endócrino, que a gente fala muito isso, sobre essa diet culture, né, que a gente, primeiro, eu passei por todas as dietas já, né, teve a dieta do só carne, da dieta do só não sei o quê. Sim. Mas o que os estudos cada vez mostram é a dieta do Mediterrâneo, que funciona muito bem, a cetogênica mesmo. E assim, se a gente for ver, às vezes, a raiz dela, principalmente a do Mediterrâneo, é uma alimentação saudável, até assim, a Rita né? Lobo, eu adoro a Rita Lobo. Ela fala isso, assim, da dieta mediterrânea. Mas a dieta brasileira é muito parecida, se você faz direito. Exatamente. Arroz, O feijão. básico, Né? a comida de verdade, nós né? temos grãos, tem proteína. Então fica essa dica para os modismos. Isso. E tratamento, tu falou um pouquinho então dessa questão de dieta influencia, então modificação de hábito de vida é importante. Atividade física, uma pergunta que veio, eu acredito que tu vai dizer que sim, porque eu acho que não tem nenhuma doença atual que a atividade física não ajude. Mas existe alguma específica, então, por exemplo, né, osteoporose, que a gente tem que fazer exercício de resistência. Para lipedema, existe algo assim, não, essa paciente vai fazer hidroginástica, por exemplo? Sim. Então, assim, fundamental a atividade física, né? Quando a gente fala do lipedema, ou mesmo sem ter lipedema, mas tu questionou no começo, pernas cansadas, né? Aquele inchaço do dia a dia, do final do dia, varizes, lipedema. Quando a gente fala aqui na nossa saúde vascular, o exercício físico faz parte da prescrição médica, então faz parte do tratamento, não é uma coisa a mais. E no lipedema, a gente não tem nada que seja contraindicado. Eu acho que esse é um ponto fundamental de a gente esclarecer, né? Mas existem algumas particularidades, principalmente particularidades individuais. Então, aquilo que eu comentei sobre as pacientes terem, né, frouxidão ligamentar, né, alguma sobrecarga, pode estar associada à obesidade, mas alguma condição, né, ortopédica, uma artrose, isso
isso que tem que estar atento. Então, de um modo geral, a gente orienta exercícios com baixo impacto, mas de um modo geral. Agora, também pode ter uma paciente que não tem nenhuma condição ortopédica associada ali no joelho, não está com o lipedema descompensado, né? Não está numa fase assim super inflamada, sentindo dor, e que vai poder correr, vai poder fazer o crossfit, mas não são atividades que a gente recomenda assim de uma maneira geral. Então, a hidroginástica é inclusive algo super benéfico, por quê? Porque além dela não ter impacto, né? Então, vamos pensar naquela paciente com um estágio bem avançado, né? Com sobrepeso, com uma obesidade, com uma frouxidão ligamentar, com uma sobrecarga articular. A hidroginástica é, de fato, bem recomendada por isso, né? E ela ainda também, a pressão da água, alivia, né? Alivia, dá uma sensação ali, né? Naquela gordura. Então, a hidroginástica é recomendado, mas tu não vai sair recomendando ali, falando para paciente que chegou ali na primeira consulta, não, faça hidroginástica. A gente sabe que não é algo que é fácil, assim, às vezes, adaptar na rotina do dia a dia. Então, eu sempre falo, atividade física boa é aquela que você faça, aquela que você consegue fazer. É lógico que existem, como eu falei, adaptações, e é super importante que tenha, de preferência, um acompanhamento de um profissional, né, especializado, né, um profissional de educação física que até tenha um conhecimento maior na área do lipedema, né, ou conhecimento básico que seja, né. Porque, por exemplo, a musculação. A musculação é super importante, a gente sabe, né? Para tudo, para nossa longevidade. E no lipedema a gente já tem uma dificuldade de trocar essa massa, né, essa gordura por uma massa magra. A gente já tem uma resistência maior. Então, é recomendado que a gente faça musculação. E, às vezes, vai ter uma adaptação. Por exemplo, menos peso, né? Um peso moderado, de acordo com a resistência de cada um. Mais repetições. Exatamente. Então, a gente não quer também agredir aquele tecido. E depende muito, então, do que a pessoa sente, né? Se tá não tá tão inflamada, tá com uma dor aceitável ali para uma recuperação muscular, não tem nada que seja contraindicado, mas tem essas particularidades aí de cada um. Então, fica aí a dica. Isso. Todo podcast que vem aqui pode ser de qualquer tópico, pode ser todo pele. Mundo... Eu já fiz com a dermatologista, ela falou, não, tem que fazer atividade física pra pele ficar bonita. Não, é assim, a gente vê isso eu vejo isso na prática, no dia a dia. O paciente que fala assim, olha, falando agora não só de lipedema, como eu falei, né, mas de varizes, assim, olha, eu tinha muita dor na perna, muito inchaço, mas aí eu comecei a fazer atividade física, melhorou. Ainda, claro, agora tem umas varizes, vamos avaliar as varizes e tal, mas assim, o principal sintoma, né, do cansaço, do peso na perna, a gente vê na prática o quanto influencia a atividade física. Então, assim, é fundamental, né? Então, na atividade física a gente tem contração da panturrilha, a gente melhora o retorno venoso, então, realmente... A gente aprendia que a planta do pé é o nosso segundo coração. Exatamente. Então, realmente é algo importante não ficar parado. Ana, e daí, bom, tu falou dessas modificações, hábitos, e eu sempre gosto de parar um pouco aqui e deixar realmente vocês falarem, porque eu falo muito do consultório sobre isso e acho que as pessoas, às vezes, isso vai entrando, né? Até uma hora que a pessoa não tem que começar a fazer. E o que mais que nós temos de tratamento, assim, tratamento daí medicamentoso, cirúrgico, é sempre cirúrgico, sempre vai envolver uma cirurgia. Conta pra gente o que a gente tem além da modificação de estilo de vida. Ótimo. Então, outro ponto importante, fundamental do tratamento é a parte da fisioterapia. E aí entra, né, vários tratamentos. Então, a gente já conhece bastante a drenagem linfática. Então, ela de fato é recomendada, principalmente para alívio. Exato, para alívio dos sintomas. Tem que deixar claro para a paciente que não é algo que vai diminuir o volume de gordura, por exemplo, melhorar o aspecto da celulite. A gente não tem que ter essa expectativa. É para melhorar os sintomas, né? Fazer essa drenagem ali realmente daquele líquido que extravasou para onde não deveria e ter uma melhora do sintoma do cansaço, peso na perna, eventualmente se tiver também um edema linfático associado. Mas não é só a drenagem, né? Então é importante que faça o acompanhamento com um profissional especializado, né? Geralmente da área de fisioterapia, porque tem outras. A gente chama terapia, né, complexa descongestiva, porque também tem o uso da meia, que eu vou falar um pouquinho, né? Eu ia te perguntar. Que acaba que também o profissional da fisioterapia acaba entrando também junto aí nessa parte da terapia compressiva, que também é importante. E tem outros, hoje em dia também, outras coisas a mais, né? A plataforma vibratória, hoje em dia, que também é algo que tem, né, se mostrado benefício também, né? Então, só que assim, isso é tudo em conjunto, né? Então, não é ir lá e fazer uma plataforma vibratória sozinho. Então,
geralmente a fisioterapeuta ela faz um tratamento, né, ali global, né, com a drenagem, com o uso adequado de uma terapia compressiva, pode associar então uma outra tecnologia e a plataforma, por exemplo. Então eu gosto sempre de recomendar, né, falo, se tu tem uma pessoa que faz uma drenagem, já pode começar, tá? Mas o ideal é que vá numa fisioterapeuta para entrar aí a fisioterapia também como pilar, né, um dos pilares do tratamento do lipedema. E fisioterapia tem que ser aderente. Exato, tem que... Um dia desses eu vi uma influenciadora de saúde e ela falava, eu aqui fazendo minha fisioterapia bem irregular para depois dizer que não deu certo, porque realmente a fisioterapia é isso. Exato. É constância, frequência. Sim, tem que fazer certinho. E remédio, temos alguma coisa no mercado específico para o lipedema? Não, então acho que esse, assim, de todos os tópicos... Ó, a indústria aí, cadê vocês? De todos os tópicos aí, que tem muito achismo, né? Eu acho que essa parte ali dos medicamentos é o que a gente mais vê, né? O tratamento do lipedema, então, qual que é em primeiro lugar, a gente tem que entender qual que é o objetivo dele, né? O objetivo é a gente controlar a inflamação e controlar os sintomas. Então, tudo que eu vou falar, talvez eu vá ser um pouco repetitivo aqui, mas que é verdade. Não, mas é importante. A gente tem que fazer isso tudo muito individualizado. E no tratamento, né, medicamentoso, na prescrição é a mesma coisa. Então, o que a gente tem, assim, de medicamento que é recomendado pelos consensos, são medicamentos que a gente usa também para quem tem varizes. A gente chama de venotônicos, né? Então, por exemplo, a diosmina com a hesperidina, que eles vão dar uma força para a parede da veia, vão melhorar ali o retorno venoso, o retorno, né, do sistema linfático e ajudar principalmente a controlar os sintomas, né? Do peso, cansaço, inchaço, podem atuar também naquela questão da sensibilidade aumentada. E aí, o restante, a gente vai vendo por itens, né? O que a pessoa sente a mais, né? E aí, tá tudo muito, se a gente for ver nos consensos, né? Tá tudo muito inicial. Então, tem alguns medicamentos que se mostram, né? Por exemplo, a metformina, quando a gente tem uma resistência insulínica associada, tem um possível papel aí que atua na fibrose, então quem tem um lipedema com mais fibrose, ela pode atuar. Mas o que eu acho que tem que ter muito cuidado, assim, que a gente acaba vendo no consultório, é aquela prescrição engessada, aquele protocolo, né? O famoso protocolo. Sim. E aí você vê aquela receita ali de bolo, praticamente, né? Uma receita pronta, com muitas vezes muita medicação manipulada também, que é muito questionável, né? Então... isso que a gente vê mais no consultório atualmente. Uma lista grande de manipulados. Com fitoterápicos e afins. Exato. E assim, não tem nada validado. Não estou dizendo que não funciona, né? Então, a gente tem alguns suplementos ali que podem atuar na parte da celulite, né? Então, assim, a gente vai vendo... Esse eu vou perguntar depois. Eu não vou falar aqui para não ficarem tomando... Depois em off. Exato, não ficarem tomando aí. Esse é o desejo de toda mulher, né? Exato. E diuréticos alivia? Não, eu acho que esse é um erro bem comum, né? Diurético... Eu vejo muita paciente usar diurético, até mesmo por conta, porque eu acho que diurético não precisa de receita. Exato. E para dar essa sensação de, tipo, vou tirar esse edema, mas é gordura. Exato. Assim, no lipedema especialmente, né, como que eu falei, que o edema ele pode vir em estágios mais avançados, né, mas mesmo que seja um edema postural, aquele edema do final do dia, ou mesmo um inchaço, um edema de varizes, né, a gente nunca vai prescrever, né, um diurético. Não é a atuação ali dele não é o que a gente quer para tirar esse líquido do espaço onde não tá. Então, é tudo que eu comentei mais ou menos até agora. E o diurético, inclusive, pode trazer malefícios, né? Pode desregular, né, a parte ali, enfim, dos... E uma pergunta que daí não tem jeito, tá sendo usado pra tudo, né, que são os... Eu não gosto de usar, até um endócrino falou, eu não gosto desse nome, mas não tem outro jeito de a gente conseguir conversar com o público leigo, né? Sim. Que são as canetas emagrecedoras, né? É horrível esse nome, né? Canetas emagrecedoras, porque não é um remédio pra isso só. Sim. Mas, enfim, semaglutida, tizerpatida, que eu acho que realmente tem grandes benefícios, mas uma seguidora escreveu isso, eu usei a tizerpatida e não adiantou. E eu usei pra isso. Isso já tá validado, que óbvio, vai atuar na perda de peso, essas medicações, vai dar um alívio, isso ok, mas específico pro lipedema, a gente tem estudo, já tá validado pra prática? Não, então não tá validado. O que a gente tem é claramente, né, uma melhora dos sintomas,
porque vai tratar, por exemplo, a obesidade, o sobrepeso, vai diminuir percentual de gordura e realmente vai atuar dessa maneira. Então, com certeza é benéfico, né? Essas medicações para as que têm sobrepeso, exatamente, né? Elas entraram aí para revolucionar, né? Na verdade, a medicina. Então, são muito bem, quando bem indicadas, bem acompanhadas, são maravilhosas. O que tem se falado, né? E é bem esse termo que eu vou usar. Tem se falado, né? Não tem ainda estudos comprovados, mas o que tem, né? As pessoas têm visto na prática clínica e tem, assim, artigos bem iniciais, assim, que não tem realmente uma validação científica, é que a tirzepatida, né, o Mounjaro, ele tem uma atuação melhor no lipedema, porque ele é capaz, assim, de controlar melhor a inflamação do ponto de vista sistêmico e acabar, né, não é que vai reduzir mais a gordura da perna do lipedema, mas como ele tem essa atuação do ponto de vista inflamatório, e o lipedema é uma doença inflamatória, né, tem tido resultados melhores. E uma coisa bem questionável que, né, tem se prescrito hoje em dia para as pacientes com lipedema, que eu acho que vai ser aí um objeto provavelmente de estudo nos próximos anos, seriam até as chamadas microdosagens, né, que eu acho que, né, não é a minha área, né, a parte as microtitulações. Exato, que nem, tem na verdade... chegado aqui, ainda não, nós não temos, para quem está escutando ainda, o Mounjaro ainda ele não é titulável. Exato. A caneta vem pronta, né, mas na Europa parece que já está chegando no Brasil. Quem está fazendo essas mini titulações daí são os manipulados, exatamente, que a gente, né, e não aí recomenda. Também exatamente, uso... Aí uma microdose para tratar isso, talvez. Né, na verdade, mas isso como eu falei, algo assim bem... Um burburinho científico. Burburinho, de consultório, que microdoses, e aí, por isso que assim, às vezes a microdose até em pacientes que são magras, né, que tem a perda que atingiram ali uma perda de peso, mas a gordura do lipedema não respondeu de maneira significativa, como é que já é esperado da própria doença, mas que estão respondendo, estão tendo benefícios com a tirzepatida em dosagens que não é o intuito emagrecer, né, mas sim controlar essa gordura e essa inflamação. Então, é algo que tem se mostrado, mas a gente ainda não tem nenhuma validação, assim, científica de que é para isso, né. Bom, então, resumindo, medicação específica nós não temos, nós vamos tratar conforme o sintoma dessa paciente, né, se sobrepeso talvez um emagrecedor, se alguma dificuldade de circulação, um venotônico e cirurgia. Porque aí é uma área que vocês entram junto com a plástica também. Ela é indicada ou não, ou para quem? Isso. Quando que a gente vai fazer? Então, a cirurgia, ela, em primeiro ponto, ele é o tratamento de exceção, né? Não é para todo mundo. A cirurgia é uma lipoaspiração, tem algumas particularidades técnicas, mas basicamente é uma lipoaspiração. E a gente vai pensar naquela paciente que já tem aí pelo menos 1 ano de tratamento, já ajustou todos os pontos do tratamento conservador, não respondeu como deveria, ainda tem, né, uma questão estética importante associada. Então, essas pacientes vão ser as candidatas para o tratamento cirúrgico, ou, né, que tem um incômodo ainda estético, né, que não respondeu bem a tudo que já foi realizado. Mas, assim, geralmente esse perfil de paciente acaba respondendo bem, né, então... vou fazer uma comparação, assim, bem simples, mas aquela gordura localizada que a gente malha na academia não tá saindo de jeito nenhum. Exato. Mas, assim, ela tem o seu papel também na sintomatologia, assim, sabe? No controle alívio dos sintomas. Então, assim, às vezes a gente fala, né, não dá pra dizer que é puramente estético, assim, a cirurgia do lipedema, né, a lipoaspiração. Primeiro que, às vezes, a cirurgia pode ser indicada em casos até bem avançados, né? Então, a gente tem, claro, esse perfil de paciente que, fez tudo ali, emagreceu, mas tem uma gordura localizada, tem aquela perna grossinha, se incomoda esteticamente com aquilo, né, e tem um pouco de dor ainda, e a gente também tem aquele tratamento cirúrgico, naquele caso bem avançado, que a paciente não consegue, né, teve ali, claro, uma perda de peso, mas assim, tem ainda um membro muito, né, muito grande, isso limita de ambular, limita de fazer atividade física, então a gente tem esses dois cenários, assim, sabe, existe também esse caso mais grave, mas eu sempre gosto de falar para as pacientes que a gente não pode pensar como um atalho, né, então a cirurgia existe, mas é claro que a gente sempre tem a tendência a querer algo que não precisa demandar um esforço nosso, né? Mudança de estilo de vida, eu acho que a coisa... Eu lembro na faculdade que eu não gostava de algumas disciplinas porque dependia muito do paciente. Hoje em dia, tudo depende do paciente. Tudo. Então... E é isso, sabe que isso tu comentou. Agora eu mudei também porque eu gosto. Já é uma outra abordagem. Mas eu achava difícil mudar o hábito. Mas eu acho que a população tem mudado. Tem mudado. Na percepção. Tá todo mundo entendendo mais que realmente... Mas é difícil. É difícil, Eu sempre falo pro paciente assim, que ele tem que ser, quando a gente pensa no tratamento do lipedema,
o paciente é o protagonista, entendeu? Então, assim, o centro do tratamento do lipedema é o paciente. Diferente de outra doença que a gente vai ter um antibiótico que vai lá atuar. Uma doença autoimune. Uma quimioterapia, enfim, sabe? O tratamento do lipedema, o paciente é o centro. E ele tem que estar cercado de bons profissionais, né? Mas muito do que... Porque não é só, né, como tu falou, é até aderir o tratamento, né? Então, ele vai ser o centro do tratamento porque, mesmo que ele tenha um profissional, ele vai ter que aderir à dieta, ele vai ter que fazer exercício físico, né? Se tem a fisioterapia, o uso da meia, né? Então, vai depender do paciente. E claro que daí é importante estar com bons profissionais nesse caminho, né? E outra coisa essencial do lipedema é justamente a abordagem multidisciplinar, né? Que é uma doença que realmente eu vejo que isso acontece bastante. Tem vários, é necessário vários profissionais para fazer um tratamento adequado. Então, hoje em dia existe realmente quase que um comércio, até eu esqueci de concluir, mas o que eu estava falando que o ponto positivo de a gente ter o lipedema na mídia é as pacientes procurarem ajuda, procurarem um médico, né, e irem atrás para melhorar. E o ponto negativo é inúmeros profissionais da saúde, né, se aproveitando dessa situação para, enfim, comercializar uma doença. Exatamente, uma doença que traz um impacto, né, que a gente nem entrou aqui no mérito, mas traz um impacto psicológico imenso para a paciente, né, porque é algo que realmente ela não tem uma cura, não vai mudar, né, a gente tem que ter um controle de sintomas e uma adaptação do estilo de vida, mas não tem uma cura, né, e é algo que traz dor crônica, né, além de impacto, né, físico de autoestima, então é uma doença que tem um impacto emocional enorme, então o profissional, muita gente surfa na onda e cria coisas, né, protocolos e tratamentos. E a pessoa que está incomodada vai atrás. Vai atrás. Isso então, assim, procurem bons profissionais, né, desconfiem quando tem muito comercialização da medicina, porque eu acho que isso realmente é perigoso. Com certeza. Tu falou no começo da nossa conversa, e isso aqui, claro, os homens que quiserem escutar, eu adoro quando o homem escuta. Eu tive já marido de paciente que escutou coisa de menopausa, eu acho que super legal. Mas é mais incidente em nós, mulheres, pelo impacto hormonal, certo? Sim, com certeza. Assim, acho que... Não vejo muito homem. Não, eu acho que relato, assim, tem um homem, se eu não me engano, assim, é bem... É uma doença estrogênio dependente. Exatamente, é uma doença estrogênio dependente. Inclusive, uma das hipóteses aí, né, na etiologia, né, na causa do lipedema, justamente, é alterações ali nos receptores, né, de estrogênio. Então, é uma célula de gordura que ela é maior, né, não é necessariamente tão... não é que ela se multiplica tanto, mas é uma... Ela cresce. Ela cresce de maneira, né, irregular, desproporcional, isso leva daí outras alterações, digamos que falta oxigenação naquela célula, tem alterações ali da microcirculação, mas é realmente hormônio, né, dependente, é uma sensível, né, e daí as perguntas que sempre queremos saber, primeiro se tem alguma contraindicação, ou se pode piorar ou melhorar o uso de contraceptivo. Sim. Então vamos primeiro para a esfera dos contraceptivos. Perfeito. Então, o que os consensos falam? Vascular nunca gosta de contraceptivo. Olha, hoje... Não, mas eu sou bem até... Minha mãe é ginecologista, né, obstetra, então eu sou mais amiga de... Não gosto das varizes. Eu sempre falo, conversa, tem vários pontos a gente considerar. Sim. E no lipedema é a mesma coisa. O que os consensos dizem, não existe uma contraindicação formal, tá? De uso de contraceptivo, nem de reposição hormonal. Mas... como é uma doença que pode ser sensível à parte de estrogênio, de fato a gente usar a pílula, né, contraceptiva combinada com o estrogênio pode trazer realmente uma piora dos sintomas, né? A gente vê isso muito na prática, né? Uma retenção maior de líquido também, uma sensação de peso nas pernas, cansaço, né? Então, assim, não dá para negar que isso existe, mas não tem uma contraindicação formal. Então, novamente, é muito... Não é um histórico de trombose, que a gente não possa pensar num estrogênio. Não é uma contraindicação formal. Então, é muito individualizado. Realmente, né? Tem, claro que talvez a gente tenha opções. Tanto para contracepção quanto para terapia hormonal na menopausa. Exatamente. Eu acho que daí, né, você com certeza vai saber muito mais. A gente precisa de mais dados. Claro, é uma doença estrogênio dependente, mas, por exemplo, a gente tem no mercado agora o estetrol, que é um estrogênio mais natural. Talvez não cause tanto impacto. Para a mama ele não causa. Sim, só que eu acho que ainda carece de alguns estudos. Mas é isso mesmo. Às vezes opções ali, né, com menos, né, quantidade ou né, enfim, o implante, né, o DIU. A gente percebe muito isso. Quem é muito sensível quando começa a usar uma pílula de estrogênio, ela, já senti minhas pernas mais inchadas. Com a terapia hormonal não sinto tanto, até porque é outra molécula. Mas a gente vê e realmente, daí eu acho que elas pesam na balança o benefício de uma terapia hormonal quando tá com sintoma. Eu acho que tem que ser avaliado tudo bastante. isso. Exatamente.
Exatamente, já é uma condição hormonal que já tem a gente já espera ali uma piora do lipedema, ou até da parte, né, de varizes, né, a gente já tem uma piora ali na questão da menopausa, né, então... E tem uma idade que incide mais, assim, com 40 anos a mulher vai ter o pico do seu lipedema. Tende a melhorar quando a gente fica mais velho? Não, a tendência é tudo é piorar. Mas assim, não tem assim um específico, né? Acho que é muito de cada pessoa, da fase de cada pessoa. Mas pode começar já na puberdade. Pode começar na puberdade, puberdade, gestação e menopausa, né? De fato, ali, climatério, menopausa. Porque daí a gente tem uma alteração metabólica. Tem uma alteração, exatamente. A gente é esperado, não? Talvez eu diria que, né, pode ser que seja um momento em que talvez mais se intensifique, porque a gente tem toda uma outra questão, né, metabólica envolvida, que na puberdade não tem. Então, perfeito. É o mais... Não. Então, os homens dessa se livraram mais do que nós, para variar. E tem alguma coisa que a pessoa... Claro, tu falou bastante dos hábitos de vida, então, obviamente, manter peso, cuidar da dieta. Tem algo que essa pessoa não possa fazer, assim, alguma coisa que ela faça para não piorar? Por exemplo, não faz isso porque vai piorar teu lipedema, ou não? Ficar muito tempo sentado, por exemplo. Eu acho que é tudo a questão da adaptação, né? Então, às vezes é o trabalho da pessoa, até não falei muito, mas a meia, né? Nesse caso, assim, né? Então... vamos falar da meia. Como é difícil as pessoas aderirem à meia. A meia é uma polêmica, tão bom. Assim. E exatamente, eu falo assim, começa a usar pra tu ver. Depois que usa um caminho sem volta. Exatamente. Então, a meia no lipedema, ela tem o seu papel também de controlar esse sintoma, melhorar ali a drenagem, melhorar o retorno venoso. Pessoa que tem perna cansada, novamente, não é pra diminuir percentual ali da gordura, não é para melhorar o aspecto da celulite, nada do tipo, nem diminuir a inflamação, né? Não vai diminuir a inflamação do lipedema. Por isso que a gente tem todas as estratégias. Sempre falo, nada no lipedema vai ser de maneira isolada. Tudo que a gente fizer do tratamento, a gente tem que pensar realmente como um todo, né? E a meia é a mesma coisa. Então, assim, eu acho que não tem nada que não possa fazer, tirando as coisas que a gente, né, comentou ali da alimentação, né, sedentarismo. E essas pessoas que cursam com esse lipedema, elas têm um risco maior de ter, por exemplo, uma trombose por essa dificuldade de inflamação? Não, pelo lipedema não, pelos outros fatores só se tiver associados, né? Por exemplo, obesidade, tabagismo, é um risco, uma coisa genética. Acho que uma coisa agora, pensando assim, que eu costumo falar para os pacientes não fazerem, cuidarem, é a questão ali da massagem, né? Então, a gente recomenda a drenagem, mas às vezes a pessoa vai, né, num lugar, quero fazer uma massagem modeladora, né? E pega aquela massagem vigorosa, vou tentar diminuir a gordura. Exatamente. Aí, realmente, isso não é recomendado para quem tem lipedema. Importante, né? Porque isso aí são modismos também. Exatamente. Às vezes, tem aquela gordura acumulada ali no quadril, daí pega, sei lá, um bambu, fica esfregando. Eu pensei nessa quando tu falou. Já foi moda. Já foi moda, exatamente. Então, isso não é recomendado, porque vai trazer mais desconforto, né? Vai quebrar os vasinhos todos. Exatamente. Vai fazer fragilidade capilar, vai deixar cheio de hematoma, então isso a gente não recomenda. Usar roupa muito apertada, né? Então, preferir roupas que sejam confortáveis, quem tem um aumento ali da circunferência da perna, não usar coisas que façam, né, um garrote, que apertem, isso também vai acabar piorando. Então, acho que são algumas coisinhas aí do dia a dia que podem piorar. Perfeito, Ana. Assim, eu acho que como a gente fala muito dessas pernas cansadas, desse inchaço, dessa dor, eu queria que tu deixasse para as pessoas, assim, um sinal de alerta, que isso não é lipedema, isso pode ser uma trombose. Sim, então, perfeito. Quando que a pessoa precisa se atentar e imediatamente, né, procurar um profissional? Perfeito. Eu acho que até algo que eu não deixei tão claro no começo, que o lipedema, ele é uma das características, né, clínicas ali bem significativas é que ele é simétrico, né, ou seja, né, nas duas pernas de uma maneira igual, normalmente. Ele poupa os pés e as mãos também, né, então o pezinho não é aquele pé de pão, o pé de pão não pode ter um linfedema, né, um outro edema, um outro inchaço que é aquele edema que vem todo, né. Exato, que tem aqui que a gente aperta o pé e fica aquela marquinha, né, a gente chama, né, de um cacifo, né, aperta o pé e fica fundo, né, isso geralmente é linfedema, e pode estar associado ao lipedema também, mas classicamente é bilateral e poupa os pés e as mãos. E então, um dos principais sinais de alerta, quando a gente fala, né, em principal preocupação da trombose, é um inchaço súbito, né, veio de uma hora para outra, a pessoa normalmente não tinha, em uma só das pernas, e que não melhora, né, não vai melhorar com você levar as pernas no final do dia, no outro dia vai acordar, inclusive, pior, pode estar acompanhado também de um pouco de vermelhidão, né, da perna um pouco mais endurecida, mas eu acho que essa questão de em uma perna só, súbito, acompanhado de uma dor diferente, é o principal. É muito raro de ter trombose nas duas pernas. Pode acontecer, mas é muito raro. Então, o principal, né, sinal de alerta é isso. Acho importante a gente falar isso, porque às vezes a pessoa
pode... E às vezes essas pessoas têm os mesmos fatores de riscos, né? Sim, Então, exato. assim, eu acho importante a gente deixar sempre um sinalzinho de alerta para Com coisas mais certeza. graves. Exato. Que é uma doença, mas eu acho que é mais uma condição Eu gosto, crônica. sabe? Eu gosto de dessa usar essa palavra. Porque doença te bota numa caixinha de pessoa doente. Olha, eu gosto muito de usar essa palavra, sabe? Eu gosto de falar que é uma condição, porque se eu falo e não é uma sentença, Sim. sabe? O diagnóstico de lipedema, ele não deve ser considerado uma sentença. Parece que às vezes tenho lipedema e aí... Não, é uma condição, né? E que a gente vai, basicamente, trabalhar muito no estilo de vida e para melhorar isso. Mas eu gosto muito dessa palavra condição. Bom, eu acho que para finalizar, o papo tá ótimo. Eu aprendi muito, Ana, porque assim, o que eu li muito rápido as coisas de lipedema por realmente ter uma demanda no consultório. Sim. Porque era algo que eu não tinha, ou se eu tive, foi uma coisa muito breve. Eu até me surpreendi, porque uma paciente minha falou que tinha. E falou que tratava muito tempo com outro colega aqui da cidade, que foi meu professor. E ela, não, naquela época, ele já me disse que eu tinha isso. E eu pensei, nossa, mas já existia. Que eu nunca ouvi falar. Eu, na hora me questionei. Então, assim, te agradeço muito. Eu acho que vai ser, assim... bombou minha caixinha de perguntas. Fazia tempo que o podcast não bombava tanto, então eu acho que as pessoas precisam entender, divulgar, cuidar com a comercialização da medicina, mudar estilo de vida, não tem jeito. Eu acho que sem radicalismo, eu tava vindo pensando aqui que eu quero diminuir o açúcar, todo ano eu faço isso, mas eu pensei, vou tirar o açúcar. Não, mas pô, um bolo de chocolate numa festa de aniversário, né, não tem tanto problema. Então eu queria que tu deixasse, assim, 3 orientações práticas para as mulheres que desconfiam que possa ser um lipedema, ou sofrem com o desconforto nas pernas, o que elas devem se alertar, procurar, enfim, deixar a tua mensagem para quem tá nos ouvindo. Tá ótimo. Esse é um tema, assim, que realmente, se pudesse, a gente ficava aqui horas e horas falando, né? Então, mas eu acho que a principal mensagem é, assim, em primeiro lugar, procurar uma avaliação médica, né? Um profissional, fazer uma avaliação, um diagnóstico criterioso. E acho que o vascular é o mais recomendado. Exatamente. Eu acho que de uma maneira inicial, ainda mais quando a gente fala, né, de peso, cansaço na perna, porque pode ter varizes associada, né? Pode ser outra causa. Então, eu acho que realmente o cirurgião vascular, ele tem um papel central, principalmente no diagnóstico, não é que outros profissionais não possam fazer o diagnóstico, mas principalmente excluir, inclusive, né, uma condição, por exemplo, de varizes associada. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é aquilo que eu comentei, estar cercado de bons profissionais, né, profissionais sérios, que vão acompanhar o paciente nesse processo. Que o paciente seja protagonista, né, do tratamento do lipedema, mas tenha consigo, né, pessoas, né, de capacitadas, né, para acompanhar nesse processo. E a terceira mensagem, eu acho que é a gente fazer o básico bem feito, né? Então, acho que, assim, pensar em todos os estágios, né, em tudo, antes de a gente gastar, né? Eu digo sempre para as pacientes, gastar a nossa energia, o nosso tempo e o nosso dinheiro, né? Porque tudo custa dinheiro. Então, a gente, às vezes, tem que elencar prioridades. E nisso, focar muito no básico bem feito, da alimentação, né? Da atividade física, da própria medicação. Então, às vezes, vai gastar um dinheirão com coisas que a gente não sabe se funciona, ou gastar um dinheiro com uma tecnologia também duvidosa sem ter feito. Não quer dizer que não possa fazer. Inclusive, tem tecnologias que estão auxiliando no tratamento do lipedema, no controle da inflamação, mas que se a gente não fizer, né, o básico bem feito antes da alimentação, atividade física, usar meia, né, então não vai funcionar, não vai ter resposta. Usem meia. Depois usa, né, Ana? É a vida, meu Deus. Vida. Perfeito. Ana, deixa teu Instagram, teu @ aqui para quem quiser te acompanhar nas redes. Então é @doutora Ana Vascular. É Ana com 2 N's, não é? Com 2 N's, exato. Importante. Pra mim é tão automático. Eu já gravei que era com 2 N. Exato. Bom, então a gente está chegando ao fim do nosso episódio. Eu queria te agradecer muito, Ana, por estar aqui. A Ana é mãe de 2. Então, assim, eu sempre valorizo muito o tempo da pessoa. Então, muito obrigada. Não, eu que agradeço, viu? Esse é um tema, acho que muito importante, muito relevante a gente trazer informação de qualidade. E foi um bate-papo super gostoso. A gente podia ficar aqui umas 3 horas, pelo menos, falando sobre isso. Então, eu que agradeço o convite. Fiquei bem feliz em estar aqui. Então, esse foi mais um episódio do Pink Talks. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Deixem seus comentários, escrevam as dúvidas que a gente tenta responder, compartilhe com quem vocês acham importante que essa informação chegue e continue seguindo nós nas redes sociais, eu, doutora Ana, para ter informação de saúde com qualidade.